Quero investir em gestão para levar a minha empresa para outro patamar. Foi isso que me disse que um Bob saiu de um faturamento de 1 milhão para 4 milhões em um ano. Eu sou Priscila Elp, CEO e founder do Instituto Elp. O meu propósito é guiar negócios digitais para uma operação sem caos. Já aproveita, deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo de gestão. Vem desvendar esse caso, meu povo! Quem é Bob, Priscila? Antes de mais nada, deixa eu te explicar essa história. Caso você não saiba, em 2019 eu comecei bem por acaso no mercado digital e vi a oportunidade de unir aquilo que eu sabia e todas as minhas experiências para ajudar empresas de um mercado que carecia daquilo que eu tinha para oferecer. Sou administradora de empresas, especialista em gestão de projetos e mestre em gestão estratégica, com um foco especial na felicidade no trabalho. Ao longo desses anos, eu atuei em diversos negócios digitais e negócios digitais que muito provavelmente você conhece. Eu atuei com especialistas com milhões de seguidores e por saber informações delicadas de cada negócio, eu chamo todos de Bob para evitar qualquer identificação e manter assim a privacidade dessas empresas. Quando eu te falei no começo do vídeo sobre operação sem caos, deixa eu te contar outra coisa. Não existe operação sem caos sem pelo menos 5 pilares da minha metodologia: comunicação, planejamento, processos, gestão e execução. Mas deixa eu falar, tudo isso tem como base a sustentação total na gestão. Ou seja, a gestão é o pilar que ancora os outros 4 pilares da comunicação, do planejamento, dos processos e da execução. E finalmente, muitos negócios digitais estão descobrindo que para continuarem crescendo e crescerem cada vez mais de maneira constante e sustentável, precisam investir na gestão dos seus negócios digitais, profissionalizar os seus negócios. Porque o que eu já vi de negócios que cresceram, foram crescendo numa velocidade absurda, extremamente rápido, crescimentos exponenciais. E aí foram contratando, crescendo seus times, crescendo suas operações, aumentaram seus investimentos em tráfego para poder escalar os seus negócios. Mas aí chegavam para mim com uma única dor: pararam de crescer. E aí as coisas estavam um caos, tudo simplesmente atrasando. E esses gestores, donos de negócios, especialistas, coprodutores, eles tinham uma dor em comum: o que fazer para controlar esse caos que estava na empresa. E aí nessa primeira reunião eu já fazia um pré-diagnóstico. E as reclamações era o caos que gerava muitos atrasos, qualidade abaixo do esperado, atividades sendo esquecidas, a empresa parando de crescer e simplesmente todas essas pessoas se sentindo presas na operação, presas no dia a dia com seus times, porque os times não conseguiam andar por conta própria, não conseguiam executar as suas atividades sem depender dessas pessoas. Então, essas pessoas estavam perdendo os seus dias atendendo seus times, presos na operação e não conseguindo focar na estratégia do seu negócio para tentar resolver esse problema de não conseguir crescer mais do que aquele limite que atingiram. E aí deixa eu te falar algumas coisas que esses negócios eles tinham em comum, que eu já via nessa primeira reunião. Já pega um papel e uma caneta para anotar aqueles que você for vendo que é similar ao seu negócio. Primeiro, comunicação pelo WhatsApp com muitos grupos de WhatsApp. Um grupo para cada coisa. 2, tem padronizações, tem documentações. Os conhecimentos ou eles estavam na cabeça do Bob ou de alguma pessoa do time do Bob, que normalmente era uma pessoa que tinha um perfil centralizador e até um pouco difícil de lidar. 3, quando muito avançados em ter algum esquema ali de repassar tarefas aos seus times, normalmente utilizavam de planilhas, Trello ou algum documento com um descritivo do que precisava ser feito. 4, não conseguiam planejar. Criavam lançamentos e ações de vendas naquele acréscimo do segundo tempo, como forma de tapar um buraco, de tentar
fechar aquele caixa do mês para a empresa não ir para o vermelho. Já deixa aí seu comentário. Quantas dessas você gabaritou aí no seu negócio? O que esses negócios queriam quando eles iam procurar era alguém que simplesmente pudesse cuidar de toda a operação, que pudesse ficar cobrando o time, ficar acompanhando as pessoas, porque eles acreditavam que o time deles não era autônomo, não era autorresponsável, não era produtivo e era extremamente dependente. Só que deixa eu te contar uma coisa. Me contratar ou contratar qualquer outra pessoa não resolve o seu problema. Porque você só vai jogar o seu problema no colo de outra pessoa. Você não vai estar resolvendo nada. Isso não é garantia de que as coisas vão melhorar. Pelo contrário, pode ser que essa outra pessoa com todos os problemas no colo dela não dê conta. Porque o problema real, ou melhor, os problemas reais por trás de todas essas reclamações que o Bob tinha são alguns. Falta de processos definidos, mapeados e documentados. Falta de definição clara de responsabilidade de cada pessoa do time. Falta de um planejamento real do negócio. Falta de clareza do propósito da empresa. Falta de clareza dos objetivos da empresa. Comunicação falha. Falta das ferramentas adequadas, falta de documentações adequadas, como ata, termo de abertura e outros documentos importantes, falta de uma cultura clara e condizente, falta de reuniões adequadas e cíclicas, entre outros que eu não vou ficar listando todos aqui. Só que perceba, em cada problema desses nós temos um daqueles 5 pilares: processos, comunicação, planejamento, gestão, execução. A gestão, como eu já falei, é o que cola os outros 4 pilares: o planejamento, os processos, a comunicação e a execução. Muitas vezes, o seu negócio parou de crescer ou está enfrentando problemas porque você contratou as pessoas erradas, porque você pode ter pessoas em posições que não eram necessárias nesse momento para o seu negócio, ou mesmo porque você contratou pessoas que não têm valores e comportamentos que são coerentes com os da sua empresa. Seu negócio cresceu, parou de crescer ou está enfrentando problemas porque você não tem clareza de para onde está indo, não tem clareza dos seus objetivos de curto, médio e longo prazo. E aí você se perde no meio do caminho com propostas, estratégias, ideias, ações, coisas que outras empresas, outras pessoas estão aplicando nos seus negócios e que você simplesmente não quer perder esse hype, acha que precisa aproveitar isso para o seu negócio, mas não para ver se realmente é algo que faz sentido para os seus objetivos e para o seu negócio de verdade. E aí te ataca aquele FOMO. Se eu não aplicar isso, eu vou ficar para trás. Só que nem sempre isso é verdade. Imagina que você é o Waze. Você vai lá, coloca o seu destino, você tem seu ponto de partida e ele te dá algumas rotas diferentes, mas todas essas rotas te levam para o mesmo destino e consideram esse seu ponto de partida. E aí você pode ter ali a sua rota recalculada no meio do seu trajeto, caso tenha uma rota que seja melhor para você. Só que nesse caso, quando você simplesmente está pegando a ideia dos outros e não avalia se está fazendo sentido para o seu negócio, o que você está fazendo é: eu vou sair daqui, eu venho para cá. Só que ao invés de vir para cá, você está adicionando umas paradas e aí você está indo para o outro lado. Você está indo totalmente contramão do seu objetivo. Ou seja, não é algo que está te ajudando a crescer, mas pode estar justamente fazendo o oposto no seu negócio. Seu negócio parou de crescer ou pode estar enfrentando problemas justamente porque você não tem processos definidos, mapeados e documentados no seu negócio. Porque note, não é não ter processos nenhum. Se aquilo ali é executado na sua empresa, existe um processo. Pode não ser você quem faz, pode não ser você que sabe que processo é esse, mas quem faz está seguindo um processo. Apenas esse processo não está documentado, ele não está mapeado, ele não está compartilhado com todos da empresa e pode ser que não esteja padronizado para garantir a qualidade. E aí falta a clareza desses processos. Ele está lá na cabeça de uma pessoa, outro processo está na cabeça de outra pessoa. Às vezes são processos interligados, mas que não tem uma conexão clara, pensando na qualidade e na maneira mais eficaz de executar esse processo. E aí outro problema é: está na cabeça da pessoa,
ela sai da sua empresa, esse processo vai tudo com ela. Não fica nada para sua empresa, não fica nada para o seu negócio. E aí você contrata uma nova pessoa que pode ter uma curva de aprendizado maior, vai demandar mais de você e pode simplesmente começar a ter algo que é muito diferente daquilo que era feito. E dependendo do processo, isso pode ter um impacto ali na qualidade do que a sua empresa está entregando para o seu cliente. Por exemplo, um time de suporte. Você não tem nenhuma documentação de suporte, você não tem FAQ, você não tem explicado os processos, você não tem nada. Estava tudo na cabeça das pessoas. As pessoas foram embora, levaram com elas. Entraram novas pessoas. E aí se levou os conhecimentos importantes, as perguntas que as pessoas mais fazem, qual que normalmente é o tempo de resposta, como que é a tratativa com esse público, se existe ali algum aluno, alguma aluna, algum cliente específico que demanda uma atenção extra, quais foram casos excepcionais que já aconteceram dentro da empresa e como que eles foram tratados e como que eles devem ser tratados. E aí você tinha ali alunos, clientes que estavam muito felizes com esse atendimento de suporte, mas de repente eles percebem que tudo mudou e eles começam a ficar incomodados com essa mudança. Eles não se sentem mais ouvidos, mais atendidos, não tem mais atenção. Isso porque você já tinha tido dentro da sua empresa uma curva de aprendizado em como realizar esse suporte e simplesmente as pessoas chegaram e elas tiveram que começar do zero. Começar tudo de novo, começar a testar tudo do zero. Enquanto essas pessoas poderiam já ter recebido aquilo que funcionava, o como executar, e aí elas poderiam ir avaliando eventuais melhorias nesse processo, sem impactar ali a parte final. E esse tipo de coisa, por exemplo, pode impactar ali a satisfação dos seus alunos, a vontade de voltar a comprar de você, de indicar o seu negócio, de indicar o seu produto, de indicar o seu serviço. E isso é o tipo de coisa que pode acontecer em qualquer área. Por exemplo, se na área financeira você contrata uma pessoa nova, pode ser que essa pessoa nova perca ali prazos importantes ou perca ali informações relevantes que estavam na cabeça daquela outra pessoa, de como fazer, de algumas tratativas, pendências que poderiam existir. E aí os processos nada mais é do que a receita de bolo de como as coisas devem ser feitas e são feitas dentro da sua empresa, com todas as medidas, todos os ingredientes, nada mais são do que quais são as ferramentas, periodicidade, documentações que devem ser utilizadas, quem que deve ser acionado, o que deve ser enviado para quem. E todo mundo tem processo. Você também tem. Pode não estar mapeado, documentado, mas eles existem. E aí você precisa descobrir aonde que eles estão, na cabeça de quem está esse processo. E aí os processos, eles vão colando ali junto com a cultura. Eles vão representando a sua empresa para fora, nesse contato externo. É onde as pessoas que vão comprar de você vão ver sua empresa, onde as pessoas que já compraram de você e estão ali prestando suporte vão ver a sua empresa, vão ver o seu negócio. Porque a cultura, ela não é só interna da empresa, ela também é disseminada para fora. Quer um exemplo de cultura forte e bem disseminada por processos? A Disney. E a Disney é extremamente conhecida por ter este atendimento, por encantar os seus clientes. E se você já foi na Disney, você sabe que desde o momento em que você passa pela segurança até uma loja, um estabelecimento, um restaurante, uma atração, quem faz as faxinas do parque, os personagens, absolutamente em tudo que você for lá, você vai ver que existem processos que reforçam a cultura, reforçam o como as pessoas devem ser tratadas, como as situações devem ser lidadas, como que eles resolvem os problemas, garantindo sempre a melhor experiência de cada uma das pessoas que estão ali dentro. Eu já fui lá na Disney, já tive diversos problemas lá dentro, o sistema caiu, marcamos ali o Fast Pass, nem lembro se mudou o nome, mas que teria aquele programação para você furar a fila deles em uma atração que é muito cheia, perdemos horário. Alguém perdeu o cartão que é usado para entrar no parque, passar em alguns brinquedos. E todos esses problemas eles conseguiram resolver com maestria. Eles tinham um processo, dava de ver que tinha ali um passo a passo de como que resolve.
garantindo sempre que a pessoa tenha a melhor experiência possível. Isso é a cultura sendo disseminada através dos seus processos. Então, não é algo da boca para fora, é algo que transparece. As pessoas percebem isso justamente através dos processos que eles acontecem porta para fora. Então, perceba, a gestão é o que garante toda essa estrutura da sua empresa, do seu negócio, como a fundação de uma casa. É como aquela cola que você usa depois de montar aquele quebra-cabeça gigante, para garantir que nenhuma peça vai sair do lugar e as coisas não vão desmoronar enquanto você mexe com o quebra-cabeça por aí. E a gestão, ela não precisa ser complicada, ela não precisa ser difícil, não precisa ser trabalhoso, não precisa ser um negócio que você vai ter que parar por horas, semanas, meses para pensar e estruturar tudo isso. Realmente não é assim. Você consegue organizar tudo em 12 semanas sem precisar ficar se matando, sacrificando, parando todo o seu trabalho, deixando mais coisas que você vai ficar preocupado pensando, não, estou deixando várias outras coisas acumularem, estou deixando de fazer coisas urgentes. Não, você consegue fazer isso em 12 semanas com tranquilidade. Até porque todas as informações e as respostas estratégicas do seu negócio você já tem. Elas estão na sua cabeça. Você muitas vezes não tem consciência disso. Você não tem clareza. Você nunca pensou nisso de forma estratégica. Por exemplo, você sabe onde você quer chegar com o seu negócio daqui 5, 10, 15 anos. Você sabe onde que você quer chegar com o seu negócio daqui 3 anos para poder chegar lá em 5, 10, 15 anos. Você sabe onde você tem que chegar com o seu negócio, onde você quer esse ano, para dar continuidade nesse plano de médio e longo prazo. E você consegue ter clareza do que você precisa fazer ano após ano para ir crescendo o seu negócio e chegar lá onde você quer chegar no futuro. Você tem tudo isso na sua cabeça. Só que a maioria das vezes elas estão só na sua cabeça. E aí você não documenta na hora de tomar uma decisão, você esquece disso. Você não repassa para o seu time. E se você compartilhar com as pessoas do seu time essa sua visão, o que você está vendo, onde a empresa está indo, o que a empresa precisa conquistar, as pessoas vão estar muito mais alinhadas, vão unir forças, vai todo mundo caminhar para o mesmo lado, para a mesma direção. E os processos, como eu já falei, eles existem, só precisam ser documentados. E você não precisa fazer um documento escrito super longo. Um vídeo gravado pelo Loom já resolve. É rápido, fácil, prático. E aí, quando você tem essa clareza de para onde você quer chegar, e você escreve isso, você consegue pensar em tudo o que precisa ser feito, o que precisa ser priorizado ao longo do seu ano para isso se tornar realidade. E quando você vai escrevendo isso, documentando isso, você vai dando forma a um planejamento. Você só vai tirando as informações da sua cabeça, colocando num papel, e aí você vai vendo que as coisas vão se conectando. E aí você consegue compartilhar isso com as pessoas do seu time, porque elas também tomam decisões todos os dias que impactam o seu negócio. E elas estão tomando decisões muitas vezes sem ter noção de para onde você está vendo a sua empresa aí. Cada um pode estar pensando uma coisa totalmente diferente. E aí você consegue compartilhar tudo isso com o seu time com antecedência também. E aí você usando uma ferramenta como o ClickUp, em que você coloca lá o que exatamente tem que ser feito, quando, para poder garantir esse plano do ano, esse plano de 3, 5, 10, 15 anos, o seu próprio time vai tendo mais clareza, vai conseguindo se antecipar, vai conseguindo tomar melhores decisões, priorizando melhor aquilo que eles precisam fazer, se organizando para entregar as coisas no prazo. E assim como você quer que seu time tenha autonomia, tenha proatividade, seu time quer a mesma coisa, só que falta para o seu time ter a estrutura básica, ter o mínimo para que eles consigam performar sem ter que ficar te perguntando toda hora as informações. Isso tudo é gestão, é planejamento, é processo. Sair do WhatsApp e ir para o Slack, por exemplo, vai fazer uma mudança enorme na comunicação da sua empresa. Adotar uma reunião semanal, ao invés de nenhuma reunião, ou ao invés de reuniões diárias, ter uma reunião mensal com o seu time para apresentação dos resultados do mês anterior e quais são as metas do mês atual, isso tudo vai mantendo todo mundo alinhado na mesma página. Vai trazendo transparência, reforço de cultura, reforço de valores, e isso tudo parte da gestão. Quanto antes você investir na gestão do seu negócio,
melhor para o seu negócio. Muita gente espera crescer para estruturar. E esse é o exemplo dos Bobs que eu já atendi. Só que o problema chega uma hora que não sustenta mais. E talvez você não perceba a hora certa de parar para estruturar até que os problemas começam a atingir a sua empresa. E aí, se recuperar disso, pode ser muito mais difícil. Perpetuar uma nova cultura pode ser muito mais difícil. E estruturar não é nem um pouco injetar o seu negócio. É um medo que muitos negócios têm. Mas não é, a não ser que você faça do jeito errado. Se você perceber, eu já te dei indicações desse caminho. E nenhuma das minhas indicações foram engessadas. Foram difíceis, lentas, demoradas. E são todas informações que você já tem. Só não tem consciência. Ou não tem tanta clareza de onde que você vai buscar, que perguntas você vai se fazer. Uma coisa você pode ter certeza. Crescer para depois estruturar dá muito mais trabalho. As pessoas elas vão crescer no caos, vão crescer com uma cultura desalinhada, elas vão entender e incorporar uma cultura totalmente errada para o seu negócio. Cada uma vai crescendo imaginando que a empresa está indo para um caminho totalmente diferente. E aí fazer esses ajustes pode ser muito mais difícil, porque aí as pessoas vão ter criado hábitos dentro do seu negócio. E mudar esses hábitos que elas têm vai ser muito mais complicado, porque já vai estar muito enraizado isso nela. Então, eu te peço, dentre todos os tipos de Bob que eu trabalhei, seja como esse Bob que eu comentei lá no começo, que não esperou a empresa parar de crescer, não esperou as coisas começarem a dar errado. Muito pelo contrário, a empresa estava indo bem, mas ele queria dar um salto maior. Ele queria crescer de forma mais eficaz e eficiente. E aí ele foi atrás daquilo que seria a virada de chave no negócio dele. Começa hoje. Pode começar devagar, mas começa. Começa justamente tirando da sua cabeça todas as informações que você tem sobre o seu negócio. Começa documentando, compartilhando com o seu time essas informações. Simplesmente comece, porque a única pessoa que tem a capacidade real de mudar a sua empresa é você mesmo. Você pode até me contratar, mas se você não mudar, a sua empresa não muda, porque as pessoas vão sempre copiar aquilo que você faz, e não aquilo que você fala. É o exemplo que essas pessoas seguem. Você é o espelho do que essas pessoas estão fazendo no dia a dia. Então, dê esse primeiro passo para transformar a gestão do seu negócio. Seja incipiente, aquele que começa a transformação. E saiba sempre, você não está só nessa jornada. Se inscreve no canal para você receber mais conteúdos e dicas de gestão. Aproveita e me segue lá no Instagram. O link está na descrição desse vídeo. E me manda uma mensagem, que a minha DM está aberta para te ajudar nessa sua jornada. Espero no próximo vídeo, meu povo. Tchau, tchau.